Salmo 156. Todos vocês respirem, louve ao Senhor. E todos nós que respiramos, devemos entoar hinos e louvores ao Senhor. Amém? Vou passar a oportunidade para a nossa missionária Juscelene, em nome do Senhor Jesus. Para a fé, para tirar a fé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Peço que irmãos se coloquem de pé, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo oração, agradecimento ao Senhor, né? Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, né? Podem ter como casa do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez em Teu nome. Em nome de Jesus, Pai querido, estamos completamente agradecidos ao Senhor, porque até aqui o Senhor não tem deixado faltar nada. Pai amado, Pai querido, derrama, Senhor, bênçãos sobre a vida dos irmãos. Em nome de Jesus, as bênçãos, Pai querido do céu, as bênçãos, Pai querido, espirituais, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa, Pai querido, com as bênçãos naturais. Em nome de Jesus, Pai querido, reconhecemos que o Senhor é o provedor de tudo. Em nome de Jesus, Pai querido, coloca fome e sede em nosso coração de fazer Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai querido, nos usa como um canal de bênção. Em nome de Jesus, para abençoar, Pai querido, outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, continue nos abençoando. Em nome de Jesus, Pai querido, com alimento, em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, que as pessoas estão precisando e necessitadas de emprego. Em nome de Jesus, Pai querido. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Vou estar louvando o primeiro da harpa cristã. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para um reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos, o santo perseguidor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, meu Jesus. Agora eu vou passar a palavra para o nosso pastor Márcio Júnior, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Quem quer morar no céu? Para morar no céu? Glória a Deus.
É verdade, morar no céu, o céu é uma maravilha, né? O céu, quem conhece o que tem no céu? O que nós vamos fazer no céu? Quais as atividades que vai ter no céu? Então nós temos que estudar sobre o céu, né? Para a gente saber qual o lugar que a gente vai. Se você for comprar uma casa aonde você pretende morar, você não vai comprar a casa no escuro, né? Sem dar uma olhada, né? Sem buscar informações, né? Sem dar uma entrada na casa para ver os cômodos, para ver tudo direitinho assim. Então, se nós vamos morar, se tem uma casa, se tem uma promessa de uma casa para nós precisamos de examinar o que tem lá, o que nós vamos fazer lá, quais atividades que tem lá no céu, né? Então, está tudo escrito aqui na Escritura Sagrada. Isso aqui é um manual que trata de todos os assuntos. Trata como Deus trata do jeito, o que ele aceita, o que ele rejeita, né? O caminho, só tem um caminho. Quem sabe qual o caminho que nos leva ao céu? Ninguém sabe? Quem sabe o caminho que nos leva ao céu? Mas o caminho é Jesus, né? Então, irmãos, vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Perdão, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante. Glória a Deus. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. A luta vem e passa, não desanime não. Nós vamos entrar no céu, é com luta, meu irmão. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Nós vamos entrar no céu, é com luta, meu irmão. É reino contra reino, nação contra nação. É filho contra pai, irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Nós vamos entrar no céu, é com luta, meu irmão. Oh, meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. Oh, meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. Manda uma festa lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Manda uma festa lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Derrama a festa lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Derrama a festa lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. Subiu, 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 quem ficou, vai subindo a igreja do Senhor. Subiu, 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 quem ficou, vai subindo a igreja do Senhor. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, desce fogo, desce poder,
pecado jamais aceitei. Eu vi, um anjo com a espada de fogo. Eu vi, um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no mundo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no mundo. Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha a mão do pão para nosso Deus. Nós temos muitos motivos para nós se alegrar. É grande as maravilhas que o Senhor tem operado no nosso meio. Grandiosas as obras que Ele tem feito. Isso tudo para que nós podemos crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Grande é a obra de libertação, de cura, de transformação, que o Senhor, de regeneração, que o Senhor tem feito na face da terra. E é por isso que esse evangelho ele está sendo pregado até hoje. Na verdade, tem um evangelho misturado, mas tem o evangelho puro, o evangelho da sã doutrina. Hoje eu quero falar da sã doutrina, da necessidade de nós seguir a sã doutrina dos apóstolos, do evangelho verdadeiro, a doutrina da alma, a doutrina do espírito, a doutrina da alma e a doutrina do corpo. Os três precisam de estar bem ajustados para que no dia que vier o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós poder subir para a glória do Senhor. Então tem regra para nosso espírito, tem regra para o nosso espírito, tem regra para a nossa alma e tem regra para o nosso corpo. Os três têm que estar bem alinhados. Bem alinhados. Então nós precisamos ajustar as coisas, né? Então nós vamos ler aqui o que Paulo falou para Timóteo, os conselhos que servem para nós nos dias de hoje. E a igreja tem perdido autoridade por causa que não tem obedecido, não tem seguido a instrução da palavra de Deus. E no versículo 16 começa assim: quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Encontrou? Está certinho? Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Porque o homem de Deus esteja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, em que pregue a palavra e insista a tempo e fora de tempo, redarga, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque haverá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviando-se os ouvidos da verdade, ouvindo as fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Amém? Então, irmãos, aqui nessa palavra de Deus, o que Paulo está falando para Timóteo? Paulo aqui estava falando para Timóteo que não vai ser fácil, que não é fácil para a gente cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas, da sã doutrina. Então, aqui ele começa que toda a escritura sagrada é divinamente inspirada por Deus, e é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir. Para quê? Para que o homem de Deus esteja completamente pronto e preparado para fazer todo tipo de boas obras.
Então Deus tem uma boa obra para nós quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, irmão, nós não podemos mais viver de qualquer maneira. Tem regra para nós entrar no céu. E é por isso que eu perguntei, quem quer morar no céu? Todos vocês querem. Todos nós queremos morar no céu. Mas então nós temos que mudar. Nós temos que deixar os nossos costumes antes de aceitar Jesus. A maioria dos nossos costumes não serve para Cristo Jesus. Não serve para caminhar com Cristo Jesus. Não vai dar para nós ir morar no céu com os nossos costumes. A maioria deles. Por quê? Antes de nós aceitar Jesus, nós vivíamos no mundo, praticávamos as coisas do mundo, a nossa palavra era mundana, o nosso jeito era mundano, os ensinamentos que nós aprendíamos eram mundanos, mas agora nós aceitamos Jesus como nosso Senhor. Então nós precisamos de entrar na Escritura Sagrada. Nós precisamos agora de viver segundo a Escritura Sagrada. Por quê? Toda a Escritura Sagrada é divinamente inspirada por Deus. Toda Escritura Sagrada é divinamente inspirada por Deus. E por que muitas pessoas estão na igreja e não tem mudança, não tem transformação? É porque não segue a sã doutrina. Está na igreja, está no templo, mas está vivendo como antes. E a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, aquele costume velho passou, aquele lugar velho passou, aquele pensamento velho passou, aquela roupa velha passou, e se tudo se fez novo. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que experimentar a viver a novidade de vida seguindo Jesus para cá. Então, irmãos, por que a igreja perdeu a autoridade hoje? Por que muitos crentes estão endemoniados? Porque não segue a sã doutrina da palavra de Deus. E se nós quisermos morar no céu, irmão, nós temos que seguir a sã doutrina da palavra de Deus. Glória a Deus. No versículo, e para quê? Por que tem essa palavra aqui? O 16 fala que toda a Escritura Sagrada é divinamente inspirada por Deus. Vamos lá. Toda a Escritura Sagrada é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para nos ensinar um estilo novo de vida, para nos ensinar um caminho novo, Glória. para nos ensinar a maneira nova de viver, para redarguir, né? Para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça. Agora nós não vamos viver, nós aceitamos Jesus, a nossa justiça, a justiça desse mundo não vale nada para nós. Agora nós temos que pegar a justiça de Deus. Aquilo que Deus acha que é justo, aquilo que Deus acha que é justo, tem que ser justo para mim e tem que ser justo para você. Aquilo que Deus acha que é injusto, tem que ser injusto para mim e tem que ser injusto para você. E para quê? Para que nós precisamos de viver em justiça de Deus? Para isso aqui, ó. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus tem uma boa obra para você fazer aqui na terra. Deus tem uma boa obra para nós fazer aqui na terra como seguidor de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, irmão, quando nós recebemos o Espírito Santo ele nos dá o direito de nós ser testemunha de Jesus. Testemunhar o feito maravilhoso. Testemunhar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que ele salva a alma do perdido. Glória. Então nós somos convidados para ser testemunha. Sabe quando você vai no fórum, que você é testemunha de alguma coisa? Você tem que ter visto alguma coisa, você tem que saber do assunto. Você não pode chegar lá a ser um testemunho falso. Então Jesus ele nos chama para nós ser um testemunho vivo. Um testemunho tanto de ouvir falar dele e um testemunho de experiência com ele. Então Jesus ele quer que nós tenhamos experiência com ele. O nosso Deus é um Deus de experiência. Um Deus do começo. Ele é um Deus de experiência. Ele é um Deus de verbo. Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer que você viva experiência. Ele quer que nós vivamos experiência para que nós podemos testemunhar
as experiências. Quem já viu a experiência de cura com Jesus? Quem já Quem já viu pessoas? Quem já recebeu o batismo do Espírito Santo? Glória a Deus. Quem já viu pessoas sendo batizadas no Espírito Santo? Quem já repreendeu um espírito maligno e ele caiu por terra? Então essa é a experiência que Jesus ele quer que nós vivemos com ele. As mesmas obras que ele fez, as mesmas obras que os discípulos fez, as mesmas obras que o cristão genuíno, que o cristão verdadeiro, ele vai fazer, vai viver experiência com Jesus. Para quê? Para que nós podemos testemunhar que ele é o mesmo ontem, que ele é o mesmo hoje, que ele é o mesmo para sempre e sempre será isso. Então para nós viver isso, nós precisamos de viver a sã doutrina. Nós precisamos de viver a sã doutrina. A doutrina do Espírito, doutrina da alma e doutrina do corpo. Os três têm que estar bem ajustados. Abra aí para mim, Julimar, Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses 5, 23. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos de viver na sã doutrina. Glória a Deus. No capítulo 4 ele fala assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Aqui tem outro problema. O julgamento que vai ter agora é dos vivos e dos mortos. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus. Isso mesmo. Glória a Deus. Encontrarei? Glória a Deus. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmã, a sã doutrina faz parte. Tudo que tem aqui na terra tem uma doutrina. Se você tiver uma empresa, a sua empresa precisa de ter uma doutrina. Porque senão cada um vai fazer do jeito que quer. A pessoa chega no serviço 10 horas, o outro chega meio-dia, o outro chega 3 horas da tarde, o outro larga serviço 5 horas, o outro larga 3 horas, o outro larga 1 hora da tarde. Então precisa de ter regulamento, a doutrina. Tudo tem doutrina na terra. Então nós precisamos de aceitar a sã doutrina, de viver de acordo com a sã doutrina do Senhor, para que nós podemos entrar no céu. Achou? Todo encontrado? Pode ler para nós. Glória a Deus. Aleluia. Espera deixar que eu levo o meu papo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo maravilhoso. Só 23, por favor. É o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de vosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqui o que Paulo escreveu aqui? Paulo ele diz: o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus que nos criou, o mesmo Deus que nos dá fôlego, o mesmo Deus que nos dá livramento, o mesmo Deus que nos sustenta, o mesmo Deus de paz, vos santifica em tudo, do vosso corpo, do vosso espírito, alma e corpo, esteja completamente conservados, irrepreensíveis, para que no dia que vier o nosso Senhor Jesus. Santificação do espírito, da alma e do corpo, bem ajustado, para que no dia que vier o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que dia que ele vai vir? O dia que Deus está marcado já. O dia que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas que ele vai vir. E nós temos que estar bem ajustado. Espírito, alma e corpo. Quem quiser morar no céu. Ainda quer morar no céu? Glória a Deus. Ainda quer morar no céu? Então nós precisamos de conservar limpo, conservar puro, de toda imundícia, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, para que no dia que vier o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas pessoas
Algumas pessoas acham que Deus não se preocupa com o nosso corpo, que Deus não está se preocupando com o nosso corpo, ou com a roupa que você veste, ou com o seu espírito, ou com a sua alma. Mas Deus, ele está preocupado com as três coisas. Ele criou as três. Ele criou o nosso espírito, ele nos deu o espírito, ele nos deu a alma e ele nos deu o corpo. Os três vão morar no céu. Primeiramente, que vai subir para a glória quando essa carcaça cair, a alma vai para o corpo, a alma vai para o céu, o corpo vai para o sepulcro e o espírito já vai para Deus. Mas na ressurreição, quando Jesus vir restaurar todas as coisas, a alma vai voltar do céu, a alma e o espírito, e vai entrar no corpo daquele que conservou limpo, que conservou a alma, conservou o espírito puro, que conservou o corpo, a alma pura, que conservou o corpo puro de toda imundícia, de toda corrupção, e vai subir os três bem ajustados para a glória. Então, irmão, nós precisamos de voltar para a palavra de Deus. Deixar de ouvir fábulas, de ouvir historinhas. É a palavra de Deus, a sã doutrina. E aqui diz que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por... Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus. Útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para ensinar o homem em justiça, para que no dia que vier o nosso Senhor Jesus. Então vamos continuar. Glória a Deus. Versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: que pregue a palavra e insista, a tempo e fora de tempo, redarga, repreende, exorte, com toda longanimidade a doutrina. Então pregar o quê? Pregar a palavra de Deus, pregar a doutrina da palavra de Deus, pegar as regras que tem aqui na palavra de Deus, pegar a sã doutrina. O que Paulo está falando para Timóteo? Pregue a palavra, insista em tempo ou em fora de tempo, exorte, corrija, redarga, com toda longanimidade e doutrina, com toda a insistência. Nós temos que ser perseverantes em pregar a palavra de Deus, irmão. Sabe por quê? O único jeito do homem ser salvo é por meio de pregar a palavra de Deus. Não tem outro jeito do homem ser salvo, a não ser pelo ouvir e obedecer a palavra de Deus. A palavra da sã doutrina de Deus. É fácil nós falar que Deus é amor. É fácil nós falar que Deus é amor, e realmente Ele é amor. Mas Ele não é justiça também. A justiça não anda lado a lado com o amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. E Deus é fogo destruidor. Deus é fogo destruidor daqueles que não querem a verdade, daqueles que não aceitam a verdade, daqueles que não aceitam a palavra dele, vai ser destruído com fogo. Então aqui Timóteo, Paulo está falando para Timóteo: insiste em pregar a verdade, insiste em pregar a sã doutrina, porque a sã doutrina é que liberta, que salva o homem, que transforma o homem. Essa palavra doutrina da palavra de Deus. Não estou falando doutrina de homens, eu estou falando da sã doutrina da alma, do espírito, da alma e do corpo. O 3 diz assim, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. As pessoas estão aceitando a sã doutrina da palavra de Deus? Está vivendo a sã doutrina da palavra de Deus? Não está mais. As pessoas não estão suportando. Sobre o casamento, sobre vértices, não está suportando mais. Ninguém quer obedecer. Cada um vai fazer o que quer. Tem uma igreja para cada tipo de pessoas. Mas eu quero falar para nós aqui nessa noite: a igreja que vai subir para o céu é a igreja lavada e remida pelo sangue. Nós podemos procurar um caminho mais fácil. Nós podemos procurar um tempo onde não cobra, onde não pega a palavra da sã doutrina, onde não pega as regras da palavra de Deus. Mas no dia que vier o nosso Senhor Jesus, se o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo não estiver bem ajustado, limpo de toda imundícia,
limpo da imundícia desse mundo, nós não vamos ter. Não vamos ter. Não vai. Vai ficar aqui enganando a si mesmo. Tem muitas pessoas que estão enganando a si mesmo, porque não quer compromisso com a verdade. Vai procurando um lugar mais fácil. A Bíblia diz que o caminho é estreito e apertada é a porta, e são poucos que encontram esse caminho. Mas há um caminho largo, há uma porta larga, aonde nós podemos caminhar do nosso jeito, aonde nós podemos caminhar com a concupiscência da carne, aonde nós não precisamos de largar nada, aonde nós não precisamos de abandonar nada, aonde nós não precisamos de largar os nossos próprios interesses. Mas Jesus disse: aquele que quer vir após mim, larga os seus próprios interesses, pega a sua cruz e me Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. siga. É um caminho difícil, irmão. É um caminho de renúncia. É um caminho de mudança. É um caminho de transformação. E às vezes, irmão, a gente quem gosta de joia? Joia, ouro. Quem gosta de ouro? Tá? Esmeralda, sardônia. Quem gosta? Talvez se a gente vê um ouro extraído lá do barro, lá da terra, às vezes a gente nem reconhece. Às vezes nós até encontramos no meio da terra aí e não reconhecemos. Porque o ouro ele passa por muitos processos. Primeiro ele é tirado lá, ele é achado na terra. Depois ele é tirado, ele vai passando por processo de limpeza, de pureza. Ele vai passando por processo, ele é lixado com tirar aquela lama dele. Ele é polido. Quando você vê lá na loja já está pronto. Quando você vê na vitrine já está pronto. Mas e o processo que passa? E o processo que vai passando? Nós também somos assim. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos um ouro. Nós somos um ouro bruto. Nós somos um ouro sem polir. Nós somos um ouro acabado de ser extraído do barro, da terra. Mas nós precisamos de passar pelos processos. Está passando pelos processos da santificação, da limpeza, da pureza. E aí a limpeza é do espírito, da alma e do corpo. E às vezes quando a gente está passando pelo processo, a gente grita, né? Ai, não quero isso não, isso eu não quero. Isso eu não tiro não. Isso eu não quero não, isso não mexo não. É assim que nós somos. Mas nós temos que passar por todo o processo de purificação, de santificação. Os discípulos foi assim, irmão. Jesus pegou aqueles discípulos tudo bruto. Pedro era um homem bruto. E quando Jesus falou da morte dele, que ia pegar ele, que ia espancar, que ia humilhar ele, e Pedro falou: ó, comigo é na espada, hein? Pode até pegar o Senhor, mas que um eu levo comigo, eu levo na espada. Jesus falou com ele: basta, eu não estou falando dessa espada. Mas quando chegou lá na frente, ele tinha sido passado pelo processo. Ele estava um homem transformado. No final da caminhada dele, ele estava um homem transformado por essa palavra aqui, ó, da sã doutrina. Ele estava um homem transformado. E ele falou: ó, eu não quero ser crucificado, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, como meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele tinha passado pelo processo. Outra mulher que passou pelo processo, Maria Madalena, aquela mulher que foi apanhada em adultério e que ali estava diante dos fariseus, diante do povo, para ser apedrejada. Mas Jesus libertou ela. E depois aquela mulher passou pela santificação dela. Jesus expulsou 7 demônios. Mas depois você não viu o demônio entrando no corpo dela mais. Porque ela foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus foi implantando essa palavra dentro dela. E até depois dele morto, a mulher falou: fala onde é que está meu Senhor. Me fala onde é que você colocou meu Senhor, que eu vou buscar. Processo, irmão. Nós temos que passar pelo processo da santificação, da purificação, santificação do espírito, da alma e do corpo. Não tem jeito. Então vamos continuar aqui. Então muitos não vão suportar a sã doutrina. Paulo está falando. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não vai querer a sã doutrina mais.
A sã doutrina não vai valer de nada. Eles vão falar assim, isso ficou lá para trás. Isso não serve mais por dia de hoje. Mas o problema, tem um problema aí. Que Deus não mudou. Glória a Deus. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Ele não muda. Deus ele não dá uma doutrina hoje e outra amanhã. Não. É a mesma doutrina de Deus lá do começo. Glória a Deus. Para morar no céu, irmão, nós temos que mudar de vida. Hoje nós somos no velório, nós vamos fazer uma oração aqui, né? Pelos familiares. Muitas pessoas faleceram no dia de hoje. Todo dia morrem muitas pessoas. Né? E a maioria delas não estão com a vida ajustada com o Senhor. Não estão com a vida consertada com o Senhor. E a oportunidade dele, Deus dá oportunidade para todos. Mas nós precisamos, irmãos, nós precisamos de acertar nossa vida com essa palavra de Deus. Não é tempo, irmão, de nós ficar brincando. É tempo, irmão, de nós fazer reparo da nossa vida. É tempo, irmão, de nós aceitar essa palavra. É tempo de nós corrigir as nossas falhas diante dessa palavra de Deus. Para que no dia em que vier o nosso Senhor, nós podemos estar preparados. Se Jesus voltar agora, você só você fica. Se ele voltar agora, você está pronto? Vai morar agora? Porque ele diz, a casa do meu pai é muitas moradas. Tem muitas moradas lá. Mas você está pronto para morar? Vai subir para essa morada? Quem está pronto aí, levanta. Glória a Deus. Tem que estar pronto, irmão. Tem que estar pronto, porque Jesus disse que o caminho é apertado. Não é fácil para morar no céu, não. É poucos que acham o caminho do céu. É um caminho difícil, é a porta apertada. Há um caminho largo, que as pessoas vão andando tranquilamente. Não sofre aflição, não passa por prova, não passa por luta. Não abre mão de nada. Vai fazendo as coisas do jeitinho. Eu quero dizer uma coisa, que se nós fazermos as coisas do nosso jeito, nós não vamos morar na glória. No seu trabalho, você faz a coisa do seu jeito? Faz. Ela tem regra, senão o seu patrão fala, não dá não, você pode procurar outro lugar para você trabalhar, porque você está saindo fora da regra. Jesus, irmão, Jesus contou uma parábola das 10 virgens. Das 10 virgens, ela ia para a festa das bodas, ela ia para a glória. 5 eram ajuizadas, 5 lá ia no caminho estreito, levando a vasilha de azeite, empurralado, levando, e as outras 5 falando, para que você está carregando esse peso? Quem sabe as pessoas estão falando, por que você está usando essa roupa? Para que você vai na igreja todo dia? Para que você está fazendo isso? Nós todos vamos morar no céu. Deus é amor. Nós todos vamos morar no céu. Mas quando ela chegou, quando houve, ela cochilou, porque o noivo demorou. Jesus está demorando a voltar. Já se passou mais de 2000 anos. 2000 anos e 25. Né? 2025 anos. Que essa promessa está dele voltar, até hoje ele voltou. Muitas pessoas já desistiu. Muitas pessoas já abandonou a sã doutrina e já está vivendo assim, ó, no oba-oba, tranquilo, ó. Não está sofrendo a sã doutrina, não. Quantas pessoas morreu que era crente, que tinha aceitado Jesus, batizado, até pastores, missionários, diáconos da igreja, que eram homens firmes, mas abandonou a sã doutrina por causa da demora. Eles acham que está demorando. As 10 virgens também eram assim. Ela ia caminhando e o noivo está demorando e ela se pegou no Deus, mas só que 5 estavam preparadas, 5 estavam prontos, 5 estavam vigilando, 5 era assada. Levou azeite porque tinha uma regra. A regra para entrar na festa era levar a lamparina e óleo de reserva. A lamparina tinha que estar acesa e ter óleo de reserva. Se caso o noivo demorasse, se acabasse aquele azeite que estava na lamparina, colocava mais. E assim lá ia só com o azeitinho da lamparina. Nós vamos entrar no mesmo lugar e para o mesmo lugar, para a mesma festa. Lá ia para a festa do mesmo noivo e cochilaram por causa da demora. Jesus está demorando. Já se passaram mais de 2025 anos. Que essa promessa. Mas até hoje ele não vem. Muitos já estão dormindo. Muitos já largaram o azeite.
Muitos já não estão abastecendo o azeite, já não estão levando o azeite mais. Mas ouve uma voz. O noivo está chegando. Vamos, o noivo está chegando. E aí as 5 que estavam no jeito, colocou azeite na lamparina, a lamparina acesa, e foi. As 5 que eram imprudentes, 5 que eram sem juízo, falou, me dá um pouco do seu azeite. Ela falou, não, esse azeite só dá para mim. Se você quiser, você vai comprar. Nós temos o costume de deixar sempre tudo para a última hora. Sai correndo, pegar o ângulo, sai atrasado, passa a mão, vai correr, né? Um pouco já foi embora. Algumas coisas dão certo, só que tem algumas coisas que não tem consequência certa. Se você perder um ônibus, você pode ir em outro. Talvez você vai perder um trabalho, talvez você vai perder uma consulta, mas isso não é relevante ainda, pode te atrasar um pouco. Mas acerca da nossa salvação, irmão, da nossa alma. Da nossa alma, nós não podemos levar uma coisa tão séria, com tanta irresponsabilidade. Uma coisa que foi comprada com alto preço para a nossa alma ser salva. Jesus, ele teve que ir para aquele madeiro e falar para o Pai, está consumado. Perdoa, porque eles não sabem o que faz, está consumado. Eu paguei o resgate deles. E o problema é que a gente chega em algumas casas, a gente pergunta, você quer morar no céu? As pessoas falam, se Deus quiser. Deus já quer, meu filho. Deus já enviou Jesus para resolver o nosso problema. Já enviou mensageiro para pegar a palavra para o evangelho chegar até nós. Agora a decisão é sua. A decisão é minha. A decisão é sua e a decisão é minha. Por isso que Jesus disse que naquele dia vai ter 2 mulheres molhando trigo no moinho. Uma vai ser levada e a outra vai estar as 2 juntas. Trabalhando junto, batendo papo. Mas uma está levando a vida na sã doutrina. E outra está fazendo do jeito que quer. Uma vai ser levada e a outra deixada. Vai ter 2 homens no campo, na fazenda, trabalhando, capinando, carpindo lá, quem sabe coendo café, batendo papo, né? Um vai ser levado e o outro deixado. Você vai ser subido ou vai ficar? E o problema é que não vai ficar aqui nessa terra, né? Se fosse para ficar aqui, tá bom demais. Porque aqui tem mulher para o homem, tem homem para a mulher, tem bebida, tem tudo, tem comida, tem lasanha, tem tudo que nós gostamos, não tem? Que a nossa carne gosta, para saciar a nossa carne. Não tem? Tem. Dá uma dorzinha de cabeça, você vai lá na farmácia, não precisa nem de lá, você liga daqui, ou com pouco a farmácia está chegando com remedinho lá, você toma, tá sentindo calor? Sai, vai para debaixo de uma árvore, fresquinha, com vento, né? Ventilador, ar-condicionado. Mas se cair no inferno, não sai mais. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para os anjos caídos. Mas muitas pessoas estão caminhando a passo largo, sendo enganado pela sua concupiscência da carne, vivendo uma vida carnal, uma vida terrena, só se preocupa com coisa da terra. Jesus ensinou a buscar em primeiro lugar o reino do céu. Está buscando o reino do céu em primeiro lugar? Está colocando o reino do céu em primeiro lugar ou está colocando as coisas da terra? Jesus disse assim, ó, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu, mas só aqueles que fazem a vontade do meu papai que está no céu. Está fazendo a vontade do papai? Está abrindo mão dos seus próprios interesses para fazer o interesse de Cristo Jesus? Então, irmãos, aqui está falando que muitos não vão suportar essa doutrina. Hoje é 3, 4 casamentos. Sempre que fala do casamento, você promete honrar seu marido, sua mulher, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, até que a morte nos está precisando tirar isso. Até que a morte separa. Até dar um problema, até dar uma discussão, largou e pronto. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Isso aqui para a terra dá. Para a terra dá. Para a terra dá para casar uma mulher com mulher. Pode casar. Já está feita até a lei lá que pode casar mulher com mulher. Pode casar homem com homem também pode. Você pode aqui na terra, você pode. Mas para morar no céu, não dá. Não dá para morar no céu. Aqui na terra o homem pode bater na mulher todo dia.
E aí vai para Maria da Penha lá, não prende o cara um bocadinho lá, solta de novo, e o cara está livre de novo. Está tudo livre, né? Assim, mas no céu não dá. Porque Deus ele não precisa de dinheiro, ele não é corrompido por dinheiro. Ele não é corrompido por dinheiro. A justiça, ele é justo. Aquilo que você plantar, aquilo que você vai colher. E cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Está fazendo obra boa, irmão? Está fazendo as boas obras que Deus preparou para você fazer? Ou você já perguntou a Deus para que você nasceu? Por que eu nasci, Senhor? Qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Tem muitas pessoas que estão na igreja, sentam assim, ó, sentam na igreja, passa 10 anos, está sentado na mesma coisa assim. Aí o pastor pega a palavra, está com a Bíblia, aí acabou o culto, fecha a Bíblia. Se for colocar 10 mil reais dentro da Bíblia dele, ele não acha. Ele não acha os 10 mil na semana toda, só no domingo deu para abrir. Não ora, não tem um relacionamento com Deus. Agora, é triste um pai ter um filho, que o filho não tem um relacionamento com ele, né? Que não dá um abraço nele, que não fala, eu te amo, meu pai. Deus espera isso de nós. Quando nós aceitamos Jesus não dá direito de nós se tornar filho de Deus. Mas o filho que não tem um relacionamento íntimo com o pai, como é que vai fazer? Quem conversa com o papai? Quem conversa com o papai? Fala, papai querido, o Senhor é tudo que eu tenho. Ah, se não fosse o Senhor na minha vida, aonde eu estaria agora? Como é que eu vou fazer sem a tua presença, Senhor? Me corrige. Quem gosta de correção? Quem gosta de correção? Deus corrige os filhos. Deus corrige os filhos que ama e castiga aqueles que aceitam como filho. É assim, meu filho. Puxa na orelha. Deus puxa a nossa orelha para a gente não cair na garra do Satanás. Para a gente não cair no laço do Satanás. Ele quer nos guiar e nos orientar. A Bíblia diz, Salmo 32, versículo 8 e 9. Não seja teimoso como os cavalos e as mulas, de forma que precise de rédea e de cabeça para guiar. Eu quero guiar e orientar vocês. E lhe mostrarei o caminho que deve andar. O Senhor não quer colocar rédea em nós, não, irmão. Ele não quer colocar cabeça em você, não. Ele quer te guiar e te orientar e te mostrar o caminho que você deve andar. Ele quer falar, ô Juninho, hoje você não vai passar aqui, não, tá? Você vai passar lá para o Botafogo. Você vai falar, mas por que eu vou passar por um lugar tão longe? Mas se você tiver comunhão com Deus, se você tiver intimidade com Ele, você vai saber que é o Senhor. E você vai dar a volta lá por lá. Vai cantando um hino aí, e dando glória a Deus. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Tudo está aberto e descoberto diante dEle. Nada é pego de surpresa pelo Senhor. Nada é pego de surpresa. Então, as pessoas que morrem aí, irmão, as pessoas que morrem de acidente, Deus avisa. As pessoas que morrem matadas também, Deus avisa por meio de sonho, sabe? Mas as pessoas não têm comunhão com Deus, não têm intimidade, não têm sensibilidade, não têm intimidade com Deus. E Deus fala essa coisa na cabeça. Pessoas sofrendo ataques aí espirituais, Deus dá sonho. Que as coisas não estão boas, sonha com vulto, sonha usando voz, sonha com Satanás, sonha com cachorro, sonha com boi, galo, corpo arrepia, tudo fica com medo, essa coisa na cabeça. Né? Não, irmão, Deus fala com medo de sonho. Deus, quando ele anunciou, quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus para Maria, o anjo desceu, Gabriel falou para Maria, Deus, você é uma agraciada, cheia de graça. Deus viu graça em você. Você foi escolhido para dar luz ao filho. Né? E aí o que acontece? Depois disso, José desmarcou o casamento com ela. José não quis casar com ela mais porque naquela época tinha que casar pura. E José falou, eu não quero defamar essa mulher, mas também não quero ela para ser a minha esposa. E Deus começou a falar com ele por meio de sonho. Deus falou, José, não tenha medo de aceitar Maria como a sua esposa. O filho que ela tem é o Espírito Santo que colocou no ventre dela. Não precisa ficar preocupado, não. Está tudo no controle. Você não levou daí, não, José. Cocó, essa mulher pura, essa mulher santa, ela foi escolhida. Você não vai achar outra mulher igual essa, não, rapaz. Onde é que você vai achar uma mulher igual essa? Aí ele entendeu. No outro dia ele acordou, o anjo desceu e falou para ele,
Ele acordou e pegou a mulher, né, e casou com ela. Depois Deus falou, pega a mulher e a criança e vai para o Egito, porque Herodes está querendo matar a criança, por meio de sonho. Pode ler lá para você ver como é que foi. Então Deus fala com nós por meio de sonho, mas às vezes nós estamos ocupados com as nossas coisas. Nós estamos muito ocupados com as nossas coisinhas, aqui não dá para ouvir a voz de Deus, não sobra tempo para Deus. Eu quero falar uma frase que você fala. O homem que não tem tempo para Deus já vive perdendo tempo. Porque no final, tudo é Deus. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele te criou, te deu regras para você viver, te deu a doutrina para você viver. E no dia que você, essa carcaça cair aqui, você vai ficar diante dele. Se eu morrer aqui agora, irmão, a minha esposa vai chamar a funerária, que não pode nem tirar meu corpo daqui sem a funerária. Isso é a lei da terra. O roupida, por causa disso aqui, ó. O negócio, um peso de negócio, ó. Não pode tirar meu corpo daqui. Tem que chamar a funerária lá, não tirar meu corpo daqui. Por causa disso aqui, ó. Mas aí vai fazer todo o procedimento, né? E vai levar lá para o cemitério, para o sepulcro. Mas o meu espírito e a minha alma, as duas partes imaterial, na hora que essa carcaça cair aqui, acabar o corpo de vida, o espírito vai para Deus na mesma hora. Que Deus deu, para Deus voltará. Eclesiastes 12:7. Nos relógios lá, né? Eclesiastes 12:7. O espírito volta para Deus e Deus deu. O pó voltará da terra, veio para a terra, voltará. E a alma? A alma tem dois destinos. Ou céu ou inferno. Para onde vai sua alma? Quem está conduzindo a sua alma? Quem está comandando a sua alma? Deus, o Espírito Santo ou o Espírito Satanás? É assim. Tem dois espíritos aqui que estão lutando por causa da sua alma. Ele não quer o seu corpo, não. O seu corpo só serve para usar como cavalo enquanto você está, para matar os outros, para falar mal dos outros, para lançar palavra de maldição, para levar na macumba, para essas coisas. Mas ele não está preocupado com o seu corpo. Ele está preocupado com a alma. Se morrer agora, para onde vai a sua alma? Para onde vai a nossa alma? Quem vai buscar a nossa alma? Jesus contou a parábola de Lázaro e o rico. Ele disse que o Lázaro morreu, o anjo veio e buscou a alma. Eita, glória! Que maravilha, né? Mas o Lázaro não viveu boa vida, não. Ele viu sofrimento. Por causa do caminho estreito. Ele viu o rico comendo banquete lá e não pôde roubar nada. Tem que viver no estreito, tem que viver debaixo da misericórdia de Deus, gemendo ali, ferida por ferida. E ninguém ajudava ele com nada. E o rico que viveu arregalado, viveu vestindo roupas de purpurina, roupas caras, viveu a vida toda boa, fazendo banquete, convidando pessoas de alta sociedade. E quando ele morreu, quem veio buscar ele? Ele caiu em chamas. Ele caiu no lugar de dó. Para onde você vai morar? Aonde você vai morar eternamente? Nós temos que pensar nisso. Eu quero trazer isso à nossa consciência, irmão. Falar, não sei mais nada, irmão. Nós vivemos 70, 80 anos aqui. Passou disso, é cansaço e fadiga. Mas a vida, depois da morte, a vida é eterna. Tanto se você for morar na glória, quanto se você for para o inferno. A gente fala, eu quero morar no céu. Não é só de falar, eu quero morar no céu. Se falar que eu quero ser um médico, vocês vão deixar eu fazer cirurgia a vocês? Eu sou médico agora. Eu sou uma médica. Aí você está precisando, está arrependido de precisar de cirurgia, né? Mas vamos supor que eu falo que eu sou médico, agora eu sou médico. Eu quero ser um médico agora. Aí você tem um probleminha, aí eu vou fazer a cirurgia em você. Você vai lá em casa, eu não tenho aparelho, não vou fazer na cama mesmo, ou no chão lá, vou cortar e vou costurar. Você vai deixar? Por quê? Por quê? Eu não me preparei, eu não estou preparado, eu não fiz medicina, eu não fiz estágio com médico que sabe fazer. Você está fazendo estágio com quem sabe da palavra de Deus?
Glória a Deus. Está estudando a palavra de Deus ou não tem tempo? Tem tempo não. Até uma festa lá embaixo, está todo mundo lá. Um aniversário, todo mundo corre. Eu falei com minha esposa, nós não temos tempo para perder tempo com essas coisas. O nosso tempo, cada dia que passa, vai diminuindo, irmão, vai diminuindo. O Satanás está ganhando espaço nessa terra. Está acontecendo coisas espantosas. Ele está levando gente uma até da outra. É uma desastre atrás do outro. E as pessoas, com quem que nós estamos na área de lazer? Eita, glória. As pessoas, nós chegamos nas casas para perguntar, falam, como você vai se morrer agora? Eu vou para o inferno. As pessoas falam, eu vou para o inferno. Com quem que ela vai para um casamento? Com quem que ela vai para um churrasco? Para um clube? Eu vou para o inferno. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Não vai nem lutar para sair do inferno, não. Vai nem lutar, não, para sair de lá. Não vai nem tentar, não. Vai aceitar ir para o inferno assim. Vai aceitar a ser conduzido pelo Satanás assim. Irmão, tem acontecido coisa estranha. Eu fui orar no monte 2023 para 2023, 2024 para 2025. O meu esposo, nós fomos orar no monte. Deus falou comigo assim, meu filho, vai acontecer coisas espantosas. É tempo de santificar. Santifica. Vai acontecer coisas espantosas na terra. Acontecer coisas espantosas. E está acontecendo. É uma matança que está aí. Só no meio do ano. As igrejas não têm autoridade contra as forças malignas. Porque não segue a sã doutrina. Está vivendo a igreja carnal. Não tem autoridade contra as forças malignas, não. Corre do Satanás, manifestou, o demônio está correndo, mas está na contramão de Deus. Jesus disse que Ele nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião, sem sofrer nenhum. Glória a Deus. Pisar nessa assim, falar, arrependido. Tiago escreveu, sujeitar e pôs a Deus. E resistiu o diabo. E ele fugirá de fora. Ele tem que fugir, mas precisa de santificar. Primeiro, sujeitar. Ser sujeito à ordem de Deus. Ser sujeito aos mandamentos de Deus. E aí você pode resistir. Resistir não é você correr atrás dele, não. É você parar assim e falar, Satanás, você que vai ter que sair. É assim, você vai para lá. Resistir mesmo. Aí vai ter que... Se tiver na sã doutrina. Se não tiver na sã doutrina, aí deu ruim. Como é que fazer? Eu falo, você não tem autoridade contra a minha vida, não. Você faz isso, você não ora. Você não tem comunhão com o homem lá de cima. Sabe por que eu falo sempre com Satanás? Satanás é o adversário do homem. O apóstolo Paulo falou que nós não lutamos contra a carne e nem contra sangue. Há três reinos. No mundo há três reinos. Há o reino dos céus, há o reino das trevas e há o reino humano. O reino das trevas não luta entre si. Satanás não luta contra Satanás. O reino dos céus também não luta entre si. Está unido. O reino da terra que luta. Uma guerra, um país guerreia contra o outro. Um fala mal do outro, um mata o outro. Isso tudo influenciado pelo Satanás. Mas tem um povo aqui que não luta entre si. Um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eles não lutam entre si. Eles andam guiados pelo Espírito Santo. Como diz João Batista, como diz Jesus a respeito de João Batista. Ele é um caniço sacudido pelo vento. O vento é o Espírito Santo. O João Batista é o caniço. Balançou para lá o vento. O Espírito Santo tocou ele para lá e vai. Tocou ele para cá e vem. Vai para lá, vem para cá. Caniço sacudido pelo vento. Porque ele não faz a vontade dele mais. Agora ele anda na vontade do Espírito Santo. Agora Paulo falou, agora já não vivo mais ele. Você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus e está vivendo do seu jeito? Então precisa rever. Porque a apóstolo Paulo falou, agora já não vivo mais, mas é quem que vive? É Cristo. Então não faça a minha vontade. É Cristo. Se Cristo mandar eu vou. Se mandar eu vou, velho. Se mandar eu ficar aqui. Agora já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive, hein? Glória a Deus. Então, quando Cristo está comandando, às vezes a minha esposa, as pessoas não chamam para fazer visita. Mas que dia nós fomos lá fazer uma visita na roça aí.
Ela falou, estou com sono, vontade de ficar quietinho, então. Eu falei, fica, aí depois você fala, mas assim. E eu não vou entrar nisso não, eu vou ir. Você não vai, então depois você acerta a conta com ele. Você está fazendo para o Senhor, depois que não aceitou Jesus Cristo, não tem vida não, tá? Você não tem vida. Se você entregou sua vida para Jesus, que vida que você tem? Se um escravo, se você tiver um escravo, se você comprar um escravo, graças a Deus acabou esse negócio de escravo, mas alguns países ainda tem. Se você tiver um escravo, o escravo faz a vontade dele? Ele tem vontade própria? Não tem não, meu filho. Eu vou ficar com a empregada, ele não quer trabalhar. É verdade. Nós somos servos de Cristo Jesus. O Senhor nos dá toda a ferramenta para nós trabalhar para Ele. Mas a Bíblia diz assim, Lucas, quem é o servo fiel e inteligente? Jesus faz uma pergunta. Quem é o servo fiel e inteligente? A Ele mesmo é todo aquele que o Senhor encarrega de tomar conta da sua casa. E de dar alimento no tempo certo aos outros servos. Feliz é o servo, feliz e abençoado é o servo que estiver fazendo isso quando o Senhor voltar. Em verdade eu te digo, que o Senhor mandará ele sentar. Já pensou? Você chegar na cena em cima, Jesus vai falar, senta aí que eu vou te sentar. Senta aí que você foi um servo fiel, um servo inteligente. Glória a Deus. Mas se o servo for infiel, ele pensará assim, meu Senhor está demorando muito. E começar a viver por Deus. E a comer a comida dos outros. E a bater nos outros. E o Senhor chegar a entregar nessa situação, vai falar com ele. Apartai-vos de mim. Você que praticou a iniquidade. Amarra o pé e a mão dele. E corta em pedaço. E lança para fora. Aonde vai ter choro e rede de dentro na escuridão. Aonde que é isso? Escuridão é lá embaixo. É lá embaixo? É? Você quer ir para lá? Escuridão é lá embaixo. Nós precisamos ser servo fiel e inteligente. Então, se você não é ainda, nós temos a oportunidade, nós estamos vivos. Ainda há esperança para nós. Ainda há jeito. Satanás quer colocar na nossa mente que não tem jeito, que é difícil demais, que nós não vamos conseguir, mas nós conseguimos, porque o Senhor nos deu um espírito de sabedoria, um espírito de poder, um espírito de ousadia, que está aqui nessa terra para nos ajudar. Amém? Então, irmão, nós precisamos de ajustar a nossa vida passando o tempo. Não esquece disso. Quiser morar no céu? Amém? Vamos ficar de pé para nós fazer oração. Glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Acabou o microfone. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo, maravilhoso. Nós, ó Pai querido, agradecido por essa rica e abençoada oportunidade nessa noite. Que o Senhor, Pai, que nos fortalece nas coisas espirituais. Fale conosco através do Senhor. Permita, Pai querido, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós podemos ver as coisas que nos cercam. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai Santo e maravilhoso. Renova nossas forças. Em nome de Jesus. Coloca fome e sede no nosso coração da sã doutrina do Senhor. Para que assim, ó Pai querido, nós podemos receber as águas espirituais. Para que assim nós podemos viver o privilégio da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai Santo, nós agradecemos, Senhor. E pedimos, Senhor, que visite o nosso familiar. Nós apresentamos também, ó Pai querido, aquelas famílias que perdeu o ente querido. Só alcance o coração, que o Espírito Santo possa, Pai querido, fortalecer. Possa, Pai querido, em nome de Jesus, consolar essas famílias. Em nome de Jesus. Pai, assim nós entregamos este culto, Pai querido, essas adorações, essas palavras, Pai, que o Senhor faça permanecer no nosso coração. Pai Santo, maravilhoso. Assim as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E nós dizemos.